Gente querida, de paz e bem, eu desejo do fundo do meu coração um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Um abençoado início de semana, da última semana do segundo turno, não é? Caminho aí na reta final para as eleições, para a eleição do segundo turno. E eu gostaria de fazer mais uma vez uma pausa, um momento de reflexão sobre essa caminhada. Há muito cansaço, há muita apreensão, angústia, incerteza, medo. É natural que estejamos assim, não é? Foram muitas batalhas, foram muitas pelejas nesses tempos tão difíceis, né? Deste período da nossa história. Mas precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E trazer à memória aquilo que nos traz esperança não é buscar, não é, subterfúgios ou coisas que possam ser agradáveis, mas olhar de frente para a história. Olhar de frente o tempo presente, a realidade presente. Assumindo, integrando aquilo que é real. A gente não pode, nesse momento, esconder a realidade difícil e traumática em que estamos. Em que a nossa geração, né, nós fomos chamados a enfrentar. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de trazer outras experiências. Porque o povo de Deus não começa agora, né? O povo de Deus tem uma longa caminhada. E essa caminhada nos ensina. A história nos traz a lição. E aí eu gostaria de trazer isso que pode nos ajudar a entender o tempo presente, como uma espécie de óculos, né? Para enxergar melhor essa realidade. Trazer a experiência do êxodo do povo de Deus. Do cativeiro à libertação. E essa história, né, que a gente conhece da catequese, da escola dominical, é a história de um povo que, vivendo o seu cativeiro, presenciou a libertação. E a gente espera que esse povo que presenciou a libertação, como, né, em vários momentos, os profetas nos lembram, né, das grandes coisas que o Senhor nos fez, dos atos, né, de libertação, esse povo esquece. E esse povo começa a ter saudade do cativeiro. E nessa saudade do cativeiro, né, nesse pouco tempo do período de libertação e desse esquecimento dessa libertação, esse povo constrói falsos ídolos, constrói mitos, constrói falsas lideranças que, ao longo da história, levam à ruína e à destruição. Mas, sempre, ao longo dessa história do povo de Deus, as pessoas, as lideranças, né, as verdadeiras lideranças, sempre acentuaram o processo libertador. E chamaram a razão e não se submeteram às forças
diabólicas, ou seja, as forças que dividem, que separam. Diabolos, contrário de símbolos. Símbolo é aquele que une, né? Uma coisa à outra. O diabo é aquele que separa, é aquele que segrega, é aquele que exclui, é aquele que divide. E ele se infiltra, né, na história operando dessa forma. Dividir para governar. Assim como, né, se ele se infiltrou, né, no projeto libertador do povo de Deus, assim também ele se infiltra hoje nas igrejas cristãs. E esse discurso se faz através do pânico, do medo, da mentira. O diabo é o pai da mentira. E, através disso, operando, né, nas pessoas simples, operando nas pessoas fragilizadas, nas pessoas que, né, buscam, e ao longo do tempo buscaram nas igrejas cristãs um lugar de segurança, agora se veem atordoadas diante do medo. Quantas pessoas, por conta disso, se afastaram das instituições religiosas? Quantas pessoas estão desconhecendo as suas comunidades de fé? E é isso, gente. É isso que o mal nos traz. E eu, quando falo, né, das igrejas cristãs, coloco aqui também, né, o movimento espírita. Muito triste escutar irmãos e irmãs espíritas isso também acontecendo. O povo está esquecendo a caridade e buscando a arma e o ódio. Diante dessa situação, a gente fica perplexo. Quanta gente, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda essa pandemia, tantas mortes, de tantos lutos, órfãos, viúvos, quanta gente ainda acredita nesse projeto de morte. Mas eu vos trago uma palavra. Não tem mais, pequeno rebanho. Grande parte dessas pessoas são pessoas manipuladas pelo medo. E como eu disse da outra vez, domingo passado, o medo é algo que existe para nos afastar do perigo real. Mas nos mecanismos mentais, eles produzem a paranoia. Eles produzem a relação patológica do medo. Cria espantalhos e fantasmas. E essas pessoas estão sendo manipuladas. Essas pessoas estão sofrendo por conta de toda uma máquina, né, voltada para isso. É dentro dessa perspectiva que eu gostaria que a gente, nessa reta final, se engajasse. Que a gente trouxesse a mente numa expressão mesma da fé genuína, a fé que é a posse antecipada do que se espera, uma forma de demonstrar realidades que não se veem, a gente possa se comprometer ainda mais com a campanha. Última arrancada em direção à reta final. Vamos nos unir dentro do campo virtual, dentro
das ruas. Vamos nos unir. Você, minha irmã e meu irmão, que se sente sozinho e isolado, lembre-se daquela canção que nos diz que sozinho e isolado ninguém é capaz. Entra na roda com a gente, porque você é muito importante. A gente não pode esquecer que nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que está sendo perseguido na sua igreja, na sua congregação. Você que sofre porque já não se reconhece, né, nessa igreja que aprendeu a amar, nessa igreja que as pessoas já parecem enlouquecidas pelo ódio, por esse lugar de afeto e carinho de pessoas que você aprendeu a amar e agora desconhece. Eu queria dizer uma coisa. Há uma expressão profunda, há uma expressão de Deus em sua vida. E você sabe disso. Deus não lhe deixou. Não lhe abandonou. Deus não virou as costas para você. Eu peço que você se fortaleça. Nós aqui de Paz e Bem, cada um à sua maneira, elevando a Deus uma prece, pensamento positivo, uma força carinhosa de amor, nós abraçamos você. Essas pessoas estão sendo manipuladas pela ação do mal. As igrejas evangélicas cumpriram ao longo da história do Brasil um papel muito importante na acolhida do povo da periferia. E elas foram tomadas de assalto por mercenários, por forasteiros, por pessoas inescrupulosas que venderam suas almas a Baal, ao Senhor das moscas. A esses que se sentem fragilizados, eu digo, eu me solidarizo com você, como pastor. Eu me solidarizo com você. Eu abraço você. A você, evangélico, evangélica, católico romano, católica romana. Você espírita. Nós nos solidarizamos com vocês. Vocês são sal e luz do mundo. Vocês são vozes proféticas que se levantam diante da ruína e da destruição do templo. Como Jeremias, vocês, né, são enxotados pelos sacerdotes do templo, pelos falsos profetas oficiais do governo, dos senhores do poder. É isso. Queria dizer hoje que a batalha é dura, é difícil, mas a gente não pode perder a ternura. A gente não pode perder o sorriso. A gente não pode perder a poética. E eu digo isso porque isso é resistência também. Porque isso é ser resistente. É dizer não a isso que está aí. A essa manipulação, a essa falsa espiritualidade. Eu gostaria de
convidar você, meu irmão e minha irmã, para hoje, às 21 horas, aqui, nesse canal Paz e Bem, a gente rezar. Sim, orar. Orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que o povo perceba a luz. Para que volte para o reto caminho. A gente sempre tem lido o Salmo 21. E habita sob a proteção do Altíssimo, a sombra do Onipotente repousará. O Senhor é meu abrigo, Deus forte, Deus conosco. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. E assim nós cremos. Isso é a palavra, é a verdade, é a vida. Vamos em frente, gente. Vamos dar esse sprint na reta final, vamos dar essa corrida, como bons combatentes. Bom combate. Eu gostaria de deixar com vocês também a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe. Abençoe a nós nesse domingo. Que Deus nos abençoe nessa semana. Muitas batalhas, muitas lutas, mas de vitória. Sim. Sintam-se todos e todas abençoados. Nem por mim. Não. A bênção que vem de Deus. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco. Habite para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos firmes e fortes ao bom combate até a vitória. Grande abraço.